Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Zona Técnica, que, como sabem, tem aqui o objetivo de dar aqui um destaque ao trabalho de muita gente que acaba por estar por trás daquilo que é o relevado, mas que sem estas pessoas o jogo também acabava por não acontecer da forma que acontece e então também acho que merecem aqui um pequeno destaque, aqui um foco diferente e por isso é que acabo por trazer aqui a este podcast vários convidados de funções que, por norma, não são treinadores principais, porque estes é que têm menos voz, a imprensa dá menos voz aqui a esta malta e eles são igualmente importantes. Hoje acabo por ter aqui, já sabem, um convidado muito especial, é sempre muito especial todas as semanas e desta vez trata-se de Daniel Alves, que é fisioterapeuta, atualmente no Estoril, também já passou pelo Alverca, e nesta conversa vamos ter aqui uma intenção diferente daquela que é os aspectos táticos, ou seja, vamos perceber como é que funcionam aqui alguns tratamentos, as abordagens às lesões, eventualmente quais é que são as piores lesões para um jogador ter, como é que elas se tratam, etc. Daniel, obrigado por teres aceitado aqui este convite. Pá, sempre um gosto ter malta de Primeira Liga aqui. E eu digo isto, ainda há pouco tempo também gravei aqui com malta do Santa Clara, que já vieram 2 ou 3. O Estoril também é um clube que abre muito aqui as portas a que isto aconteça, portanto é sempre de agradecer. Bem-vindo. Obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo convite e espero estar à altura das perguntas e dar também aqui a conhecer um bocadinho o que é a minha realidade e o que é a realidade da fisioterapia no desporto, e nesse caso no futebol. Claro que sim, e vai contribuir de certeza, pá, isto vai ser super, super rico em conteúdo. Tendo em conta que eu, inclusive, e a maior parte de quem nos vai ouvir, eventualmente não vai perceber muito dos termos técnicos que eventualmente vais falar, mas tu vais simplificar isto, que a gente já combinou isso e vamos todos sair daqui prontos para dar massagens depois, um dia mais tarde. Diz-me uma coisa, fiz aqui uma pesquisa pela tua experiência, tu quiseste aplicar aqui a fisioterapia ao desporto, e mais concretamente aqui ao futebol, desde cedo, pelo teu currículo que está online, digamos assim, que foi essa a tua intenção. O que é que te fascina nesta área do alto rendimento, no futebol? Desde pequeno, joguei futebol, fiz uma carreira pequena, não joguei até séniores, mas fiz toda a formação em vários clubes, por isso sempre tive esse bichinho do futebol em mim, e quando entrei para a fisioterapia era com o intuito de trabalhar no desporto, não via muito em hospitais, mesmo em clínicas, lares, mas no meu caso sempre foi o intuito de trabalhar no futebol, nem sempre foi só futebol, foi início de carreira também tinha a parte do desporto, mas em contexto de clínica ou fora do hospital também, mas mais acima. Pronto, hoje só futebol, estou muito contente por ter conseguido começar de baixo e já conseguir estar a este nível ainda sou novo, por isso acho que é sempre bom. E sem dúvida que trabalhar ligado aqui ao desporto e ao alto rendimento, ainda para mais aqui ao nível de Primeira Liga, será sempre diferente de trabalhar, lá está, um fisioterapeuta de hospital, pronto, é sempre, a emoção é outra, não é? Temos mais desafio, é sempre mais estimulante, pelo menos para mim. Há colegas que gostam muito de trabalhar na área, trabalhar e tudo certo, nem podemos falar do mesmo. Para mim o mais desafiante é isso mesmo, é trabalhar com atletas de alto rendimento, que é sempre um desafio e temos de ter os atletas prontos para ontem, e essa pressão também é mais estimulante. Pode-se dizer que o fisioterapeuta pertence ao departamento médico de um clube. Quem é que faz a primeira abordagem ao atleta lesionado? Por exemplo, está em jogo o atleta, ou em treino, indiferente, mas o atleta lesiona-se, quem é que faz a primeira abordagem? É o médico? É o fisioterapeuta? É assim, em contexto de Primeira Liga, penso que quase todos os clubes, ou a grande parte dos clubes, tem sempre um médico, tanto nos treinos como nos jogos. Aliás, nos jogos é obrigatório. Em contextos de clubes mais amadores, a grande parte das vezes são os fisioterapeutas que fazem essa abordagem e fazem o seu diagnóstico, etc. No contexto de Segunda Liga, mesmo Liga 3, Primeira Liga, geralmente em contexto de jogo, há sempre um médico e um fisioterapeuta, tanto um como o outro, quando chegam ao jogador, avaliam, vemos, está bem para continuar. Em contexto estranho, é um bocadinho tu mesmo, se o médico estiver presente, o médico e o fisioterapeuta avaliam e fazem o seu diagnóstico, senão é o fisioterapeuta. Nós, no desporto, muitas vezes somos profissionais de primeiro contato, o que não acontece no resto do contexto da fisioterapia, seja hospitais, seja clínicas, nem sempre o fisioterapeuta é profissional de primeiro contacto, tem vindo a mudar um pouco, mas sim, no futebol é um misto entre médico e fisioterapeuta,
no campo, no jogo, quem vai assistir a um jogador lesionado, quem vai assistir é um médico e um fisioterapeuta, é isso? Geralmente sim, há clubes também que têm um enfermeiro, por isso às vezes pode Ok. ser um médico e um enfermeiro. Eu, por acaso, nunca trabalhei com nenhum enfermeiro em um clube, por isso a minha realidade é sempre o médico e o fisioterapeuta. Ou seja, aquela velha imagem do massagista que ia lá, punha gelo e volta para trás, isso já nem na distrital já. Isso dá um bocadinho e acho que, felizmente, cada vez mais, mesmo em contexto amador, já se começa a ver mais fisioterapeutas a trabalhar. Nem sempre as condições são as melhores, tanto em termos de equipamento, como em termos de... Mas já se vê muitos fisioterapeutas a trabalhar e isso acho que é uma grande mais-valia para o futebol. Por isso, aquele tipo de tratamento básico, às vezes, que se calhar se fazia, só de gelo, de massagem, acho que isso já não acontece, ou acontece muito pouco. Pronto, e acho que só mostra aqui o valor da nossa profissão e aquilo que temos também a mostrar. Como é que é feita aqui a ligação, por exemplo, departamento médico, fisiologista e preparador físico? Porque, por exemplo, há uma lesão, o atleta vai voltar, tem que haver aqui um circuito de informação para que ninguém estique ao ponto do jogador se lesionar outra vez. É super importante no desporto e mais então pronto, nessa realidade da Primeira Liga e tudo mais, termos sempre um contexto multidisciplinar. Ou seja, quando um atleta se lesiona, faz a avaliação, o médico, o fisioterapeuta, seja quem for, depois, se for preciso fazer algum exame, alguma coisa, faz esse tal exame e a partir daí há uma reunião entre todos os departamentos, seja fisioterapia, médico, nutrição, fisiologia, e a partir daí é estipulado um plano. Há coisas que já são mais ou menos automáticas, mas estipula-se um plano, faz um plano de tratamento e a partir daí, quando chega, nós geralmente fazemos sempre semanalmente, dentro da nossa área, geralmente é semanalmente, as duas reuniões, no início da semana, final da semana, aí depois tem tudo para o clube, e aí uma reunião que discute a decisão de cada atleta e também se discute da parte dos lesionados, não é? Se falta muito, que critérios ainda precisa de passar ou de alcançar, e aí depois, quando há a transição da fisioterapia para a fisiologia, então nós trabalhamos muito em conjunto com o fisiologista, seja em trabalho de ginásio, seja em trabalho de campo, e mesmo naquela integração já com a equipa, estamos sempre perto. Inicialmente pode até parecer que é um trabalho só do fisioterapeuta na fase inicial, mas mesmo nessa fase há um trabalho com a fisiologia, por exemplo, um jogador que está lesionado, de uma coxa. Pode fazer trabalho de superiores, pode fazer trabalho de cardiovascular, trabalho de bicicleta. Encaminhamos para a fisiologia, que faz esse trabalho melhor que nós, e então estamos sempre a trabalhar em sintonia, e por isso o mérito, quando se vê um jogador a voltar, é todos. Porque depois ou seja, o jogador lesiona-se, o médico faz o diagnóstico, eventualmente vai até acompanhando, mas quem lida com o jogador de perto diariamente acaba por ser o fisioterapeuta no tratamento, ou não? Sim, diariamente quem está mais com o atleta é o fisioterapeuta. Pois. Depois, claro que existem reavaliações por parte do médico, seja com parte de ecografia ou mesmo testes mais manuais, mas sim, nós depois passamos um pouco aquilo que é a nossa opinião e o nosso feedback também para o médico, para também nós não estamos a avaliar, depois vai avaliar o médico e está sempre a ser também algo repetitivo, pronto, então acho que isso é um processo muito natural e nós, como estamos mais tempo com o atleta, passamos sempre muito mais tempo com ele, então acho que é normal também darmos um bocadinho esse nosso feedback ao médico a partir daí. Olha, ouve-se muito falar, até porque sai sempre nos boletins clínicos dos clubes e nas notícias, etc. Lesões traumáticas, lesões musculares, ligamentares, etc. Consegues fazer aqui uma breve explicação de cada uma delas, só para a malta perceber, depois quem nos vai ouvir, o que é uma lesão traumática, o que é uma lesão muscular? Consegues fazer essa síntese? Sim, basicamente quando temos uma lesão nova, seja em jogo, seja em contexto de treino, pronto, já agora dizer que em contexto de jogo geralmente tem sempre mais, digamos, chance de se lesionar um jogador do que em contexto de treino, até quase cerca do dobro, e quando existe essa tal lesão, primeiro é sempre muito importante perceber a localização da lesão, depois o grau de lesão, aí através dos nossos testes, através de testes de ressonâncias, ecografias, seja do que for, AX. Depois, é também muito importante sabermos o mecanismo de lesão, pronto, e a partir daí vemos se foi um sprint, se foi um salto, se foi um trauma.
Na literatura divide-se muito as lesões, lesão traumática, lesão não traumática, as mais chamadas tendinopatias, dentro desse quadro. Eu gosto de classificar as lesões como tendo contacto direto, contacto indireto ou sem contacto, por exemplo, para parecer mais fácil. O contacto direto, alguém que se lesionou no joelho, existe carrinho, uma falta, seja que for, com um trauma direto no joelho. É uma lesão traumática, claro, com contacto direto. Vamos supor outro exemplo. Alguém salta uma bola, cai sobre um joelho e se torce o joelho. Pode até ter havido algum contacto entre o jogador adversário e o nosso atleta, mas não foi um trauma direto a nível do joelho, ou seja, é uma lesão de contacto indireto neste caso. Depois temos as lesões de não contacto, que também são traumáticas, que sempre está uma lesão aguda, que é um trauma, e, por exemplo, temos um sprint, eu considero um sprint uma lesão traumática, uma lesão aguda, mas sem contacto. E depois temos o outro quadro de lesões, que é a lesão de overuse, que realmente está associada a um stress repetitivo ao longo do tempo, e que vão surgindo dores, e que não há um episódio agudo, mas são dores que vêm arrastando vários dias, várias semanas, seja o que for, e aí classifica-se como não traumático, ou lesões de overuse. E assim, de forma geral, é assim, esta classificação que se faz, sem entrar em muitos detalhes, é assim que eu pelo menos costumo fazer. Sei que há várias formas de fazer diferente, mas é mais ou menos isso. Sim, ou seja, a lesão traumática exige que haja um contacto entre, ou seja, uma pancada entre o adversário e o atleta da nossa equipa, vá, independentemente qual é que seja. As outras já nem sempre exige o contacto do adversário, ou seja, já pode ser diferente. Mais ou menos é isto. Mais ou menos, sim. Depois temos casos específicos que não é bem assim, mas sim, mas de forma geral é mais ou menos isso. Ok. E por exemplo, no jogo, ou seja, depois do jogo, tem muito mais calma para fazer um melhor diagnóstico do que é que pode ter sido. Mas no jogo, até com a pressão, por exemplo, o jogo está nos últimos 10 minutos, há uma pressão incrível porque está 0-0 ou 1-1 e o jogo é importante. Um, o médico e o fisioterapeuta que estão em campo também sentem essa pressão, também, o que é que a gente vai dizer daqui agora? Deixa lá ver o que é isto. Sim, claro que sim, porque podemos estar a perder, podemos estar a ganhar, podemos estar a empatar, pode ser um jogo importante, ou nunca há jogos menos importantes, é um jogo que pode ser um pouco menos importante, mas pode ser todos bem importante. Temos também, muitas vezes, pensar em contexto de jogo, será que temos ainda mais substituições, será que nós temos, será que ficamos a jogar com 10, será que vai ter que sair? Claro que temos sempre que pensar nisso e temos que ser muito rápidos, temos pouco tempo, 2 minutos, quando temos esse tempo todo, e temos que ir muito rápido. Ali vai muito com a conversa com o atleta, ver o que é que aconteceu, que mecanismo foi, que zona é que está afetada, se dá para continuar ou não, fazer alguns testes rápidos, para fazer eventualmente algum desquisto de lesões mais graves ou de condições mais sérias, e a partir daí, se for preciso fazer uma ligadura, se for preciso colocar um frio, seja o que for, a partir daí ver se dá ou não, e se não der, e geralmente nós temos walkie-talkie ou algo do género, estaremos em contato com um outro fisioterapeuta que está no banco, e esse fisioterapeuta vai então falar comigo e diz se dá, se não dá, pode jogar a aquecer, ou vai entrar e vamos ver se consegue continuar, mais ou menos assim. Ok, isso acaba por ser curioso porque, por exemplo, o médico e o fisioterapeuta, o jogador, por exemplo, o jogador mais decisivo da equipa, o mais importante, como a gente lhe quiser chamar, lesiona-se. E até a equipa até está a perder ou precisa vencer aquele jogo. E já não há mais substituições no cenário negro. Quem é que vai ter a responsabilidade? Ou quem é que vai ter? Não, acabam por ser o médico e o fisioterapeuta, né, que estão lá, mas como é que se assume essa responsabilidade de dizer assim? Pá, não há mais substituições, isto ele vai ter que parar eventualmente 1 ou 2 semanas, mas agora vai ter que dar porque a gente precisa do jogador. Como é que se assume este tipo de responsabilidade de esticar a saúde física do jogador um bocadinho para sacrificar naquele momento? Sim, nem sempre é fácil. Primeiro de tudo, temos mesmo que perceber se é algo bastante grave, se não é algo bastante grave. Se for um joelho, sentimos que temos os testes rápidos de instabilidade, se vemos que está instável, então vamos estar a arriscar, não vale a pena. É o que é, não há nada a fazer. Se virmos que é algo muscular, que não foi algo muito agudo, que dá para gerir, desconfiamos que pode ser uma coisa mínima e é um jogo muito importante, ou estamos a perder, temos que jogar um bocadinho com os riscos e
no desporto é um bocadinho isto que se faz. Joga-se um bocadinho com os riscos, muitas vezes corre bem, às vezes também não corre bem, é verdade. Mas pronto, nós temos que muitas vezes jogar com os riscos e às vezes rezar um bocadinho bem mal, mas já aconteceu coisas que eu acho que podem ser graves e tem que tirar o jogador, e outras que nós achamos, ok, pode ser gerível, digamos assim, e já tive, por exemplo, um caso curioso, quando estava no Alverca, um jogador nosso, defesa central, estava com muitas quebras, não tínhamos mais substituições, o jogo era muito importante, e falámos com o Mito e disse, então, esse jogador que é defesa central vai para a ponta de lança, supostamente tem que correr menos, fica lá na área, e dá bolas de cabeça. Pronto, e foi aquilo que aconteceu, e pronto, por acaso tem empatado, mas essa Sim. decisão é muito nossa, e claro, do jogador. O que nós digamos dá ou não dá, quem vai dizer se dá ou não, é o jogador. Yeah, ok. Não, isso acaba por ser engraçado, porque lá está, é mesmo jogar aí com o risco. Olha, na tua opinião e eventualmente falando com conhecimento de causa, né? Claro. Qual é que é a lesão que pode acabar com a carreira de um jogador? Ou seja, não quer dizer que acabe, mas aquela que eventualmente pode ter um risco grande de lá chegar. Diria, se calhar, aquelas que têm maior tempo de paragem, cirurgia do tendão daquilo, cirurgia do LCA. Diria também cetobologia, que não é um caso fácil, é preciso gerir muito bem e não é um caso fácil. E já vi jogadores mais novos com dificuldade em depois dar o salto por limitações. E se calhar aqui colocaria também lesões de isquiotibiais, não que seja uma lesão super grave, digamos assim, porque lá está algumas muito mais graves que outras, mas porque já vi vários jogadores com lesões recorrentes de isquiotibiais e às vezes uma lesão para 2 meses, depois para joga e depois para se calhar 2 meses outra vez ou 3 meses. Esse tipo de coisas com lesões recidivas, em idade, naquelas idades em que se pode dar o salto, aqueles jogadores já estão no contexto inferior, estão a sair da formação para um contexto maior. Já apanhei vários jogadores que me disseram que estavam, se calhar, no clube melhor na altura e estiveram ali entre os 19 e os 20 anos, tiveram muitas lesões musculares e por causa disso depois, se calhar, não deram o salto. Mas para mim, do que eu tenho visto, não presencialmente, mas daqueles jogadores que eu apanho já com 24, 25 anos, vejo muitas cirurgias de LCA que depois, de aspas, fazem com que o atleta não dê o salto para um ano, muitas vezes. Isso para o jogador que está em formação ou para o jogador que está muito novo, muitos deles conseguem dar a volta, mas nem sempre para dar. Depois, isso por acaso é curioso, essa última frase tua, que é nem todos acabam por conseguir dar a volta. Muitas das vezes o jogador está clinicamente apto. Aquilo é mental, é mesmo uma quebra de competição de um ano que depois o jogador já não consegue recuperar. É o quê? Assim, depende de caso para caso, não é? Mas Eu estou a dizer porque, enquanto adeptos, muitas das vezes comenta-se que o jogador voltou, por exemplo, de uma lesão de LCA, né? Dos ligamentos do joelho, cruzados anteriores, volta e parece que tem medo. Muitas vezes comenta-se isto nas bancadas, etc. Parece que tem medo de jogar, já não vai ao choque, etc. Por isso é que eu estava-te a perguntar se era algo mental, se é algo mesmo competitivo, ou seja, o jogador perdeu ritmo competitivo e vai demorar muito tempo a recuperar. assim, eu acho que depende de caso para caso. Claro que numa fase inicial, quando o jogador regressa à competição, claro que vai ter sempre um pouco mais de medo do choque. É natural, é um processo muito traumático para um jogador, não é? Então, é um jogador que se calhar jogava todas as semanas e de um momento para o outro vez privado de jogar 9 meses, um ano, o que for. É muito traumático para um jogador e tira muito um jogador, seja contratos melhores, seja esse tal salto para uma liga superior ou para um contexto melhor. Por isso, claro que mentalmente é muito traumático. Mas muitas vezes acredito que não seja tanto por aí, seja mesmo mais dificuldades físicas, seja por estar muito tempo fora e ter que voltar, e o ritmo de jogo é muito diferente. Já tive casos em jogadores com paragens longas, não necessariamente ao CAs, que estão no treino e estão bastante bem, chegam ao jogo e é completamente diferente. Parece que demora aqui a pensar, parece que demora a executar, parece que é muito lento e algo depois se ganha. Mas muitas vezes, nesse tipo de cirurgias, pode existir complicações, portanto, infecções ou do joelho, dificuldades depois mesmo no pós-operatório, que podem dificultar todo
o processo e com isso dar, digamos, não é sequelas, mas complicações no futuro para afetar a performance do atleta. Acho que isso será um pouco por aí. Pode não ser só um fator, às vezes até pode ser um pouco de todo, mas acho que é um bocadinho por aí. E o que é que tu achas que pode estar a causar, e isto é a percepção, eu não tenho dados, não tenho números certos, mas é a percepção que eu tenho, que é, nós estamos a viver um ano em que nunca houve tantas, não sei se é assim que se diz, mas tantas rupturas do LCA, ou seja, isto parece que acontece quase todas as semanas, está a acontecer muito, em todo o lado, não só em Portugal, como em todo o lado. Isto deve-se a quê? Já há algum estudo que justifique isto? Assim, nós temos falado muito sobre isso. Nós, portanto, colegas meus, fisioterapia, médica, etc., temos falado muito sobre isso. E também achamos isso, por acaso, não tenho visto ainda nenhum estudo sobre isso. Há pouco tempo vi um estudo que falava, mas era de lesões de forma geral, nos top 5 das ligas, comparando com as outras ligas profissionais, que mesmo esse top 5 tendo mais jogos, não tinham necessariamente mais lesões. Ou seja, podem ter aquele calendário que se fala muito, mais pouco condicionado, etc., mas não era por isso que tinham mais lesões. Tudo esse artigo. Não é a ideia que dá, visto de fora, é verdade, mas eu, se calhar, ia um pouco por aí. Os jogadores cada vez mais são sujeitos a mais jogos, a menos tempo de descanso, a muitas deslocações, principalmente nessas equipas, digamos, maiores, em que têm jogos de 3 4 4 dias. Não é fácil, mesmo este ano agora, os jogadores vão ter menos tempo de descanso de férias, vão ter o Mundial de Clube, ou têm as seleções. É sempre muito complicado e por isso têm pouco descanso e o corpo muitas vezes fraqueja e eu acho que pode ser um pouco por aí que está a existir este grande aumento de lesões LCA. Acredito que seja por aí. Posso estar enganado, mas Uhum. diria que o meu palpite seria por aí. Por exemplo, eu não sei se isto vai bater com a resposta que tu já deste no que toca a ser a pior lesão, mas eu queria te perguntar qual é que é a lesão mais difícil de tratar. Ou seja, não quer dizer que seja a pior lesão, porque, por exemplo, um LCA, se calhar o jogador é operado, depois tem uma recuperação que para ti, enquanto fisioterapeuta, ok, demora tempo, mas faz, e depois se calhar há uma lesão que o jogador que não é tão grave, digamos assim, não tem que ser operado, mas há uma lesão que acaba por ser crónica e anda sempre em tratamento. Isso também acontece. Sim, claro que sim. Tal como disseste, eu acho que a cirurgia do LCA é chata, há muito tempo, 9 meses, um ano. Muitas vezes tem algumas complicações, é verdade, mas de forma geral, deve estar mais ou menos delineado. Há muitos estudos sobre isso, muitos estudos mesmo, por isso, trabalhando-se um bocadinho melhor ou um bocadinho pior, eu acho que se consegue realizar a operação do atleta. Para mim, é a minha opinião pessoal, acho que os casos mais complicados e mais chatos sempre podem ter muitas causas diferentes, ou multifatoriais, é o síndrome tubal. Acho que é aquele tipo de caso em que quando se avalia o atleta e não se encontra, digamos, nada, déficit de habilidade, déficit de força, seja o que for, digamos, era bom que nós encontrássemos aqui alguma coisa, que assim conseguimos começar a trabalhar. Ou seja, virmos com a atleta está com déficit de mobilidade de uma anca, do tornozelo, seja do que for, déficit de força dos abdutores da anca, dos abdutores da anca, dos isquiotibiais, quadríceps, nós sabemos, ok, temos que começar a trabalhar por aqui, isto nas condições mais crónicas, porque muitas vezes nestes síndromes pulválgicos, muitas vezes é só apenas um traço, uma resposta às cargas elevadas, às demandas elevadas e com dias de gestão de carga e tudo mais, consegue minimizar muito a sintomatologia. Mas naqueles síndromes bálgicos graves ou mais severos, que é chamado crónicos, que depois duram mais tempo, para mim são os casos mais desafiantes e porque é um mundo que tem que explorar, muitas vezes até ir um bocadinho na tentativa e erro. E geralmente são processos chatos, longos também, até porque muitas vezes o atleta consegue continuar a jogar e a treinar e tem que ir gerindo um pouco o atleta, mas não, até tem que preparar o atleta, mas para mim sim, seria essa lesão. Pegando nessa que acabaste por dizer que para ti acaba por ser a lesão mais chata, digamos assim, mas que tipo de limitações é que isso causa a um atleta, por exemplo? De que maneira é que isso o impede a competir a 100%, digamos assim? Para além da dor, por síndrome pulmonar pode dar dor em diversos sítios, portanto, houve aí há uns anos uma conferência que tentou-se mais ou menos cortinar o que era isto da pubalgia, do brain pain,
como se diz em inglês, e basicamente sim, pode ter dor em vários sítios. O atleta pode ter dor na zona do adutor, na zona inguinal, na zona abdominal, na zona mais pélvica das pessoas. Pronto, por isso, logo a dor é coisas básicas ou não, pode ser um fator muito limitante para o atleta. Há atletas que conseguem lidar bem com a dor, mas há outros que não conseguem lidar tão bem com a dor, por isso pode ser incapacitante. O mesmo atleta, pronto, se conseguíssemos medir isso, o mesmo atleta com o mesmo nível de dor, alguns não conseguem continuar a jogar e outros não conseguem. Se calhar estão, digamos, no mesmo nível de lesão e uns conseguem e outros não. Depois, muitas vezes, o que os atletas referem quando têm este tipo de patologia é que ficam com muita dificuldade nas rotações do tronco, na explosão, são muito lentos, que não conseguem acelerar, que não conseguem produzir força, rematar com força, e por isso, como o futebol é um desporto com muita mudança de direção, com muito salto, com muito tronco, muito embate, muito choque físico, muito remate, muitas vezes limita bastante os atletas. Às vezes, o Paulo Luís Bicos, eles foram tentar jogar, mas ao mesmo tempo temos também que cuidar do atleta, porque não pode ficar pior. É irmos gerindo a situação, até que às vezes não dá mesmo. Isso eventualmente, epá, pubalgia é uma cena que é uma lesão que se ouve falar muitas vezes nas notícias, né, dos jogadores. Isso é algo que, ok, é crónico ou é um tratamento diário, digamos assim, e o jogador vai continuando e vai jogando limitado e vai continuando a tratar, etc. Ou, por exemplo, tomando a decisão de operar, ele fica bom e volta a ser uma pessoa normal. Nem sempre é assim, e Ok. no que eu tenho visto, e nas minhas crenças mesmo, para mim a cirurgia nestes casos é mesmo o último recurso, digamos assim. Acho que mesmo que se demore mais tempo, para o atleta é melhor fazer um conservador, fisioterapia, só mesmo não se, não se consiga ter resultados. Portanto, continua com dor, temos ainda outros passos que podemos dar, e só mesmo com esse passo não resultam, então é isso. Porque a cirurgia naquela zona, para mim, cria depois muitas implicações a longo prazo, geralmente, cria muita zona fibrótica, muita restrição dos tecidos. Na minha opinião, a cirurgia, em todos os casos que apanhei cirúrgicos, geralmente os doentes ou continuam com dor depois, são casos não que eu acompanhei, mas que conheci depois, ou que continuaram com dor depois e tiveram que continuar a fisioterapia, ou continuaram melhores, mas depois tiveram que fazer fisioterapia na mesma. Por isso, na minha experiência pessoal, por acaso nunca tratei nenhum assim depois de uma cirurgia, mas dos relatos que eu apanho, geralmente não é. Não Não, é a melhor abordagem. minha opinião, lá está. Claro, 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 claro que sim. Epá, pronto, eu ia-te perguntar aqui sobre os tempos de recuperação. Claro que depende de lesão para lesão e de atleta para atleta, mas como é que se chega como é que se chega ao pé de um treinador e diz assim, olha, o jogador vai estar X tempo. Ou seja, como é que se consegue prever isso? É recorrendo a estudos? É uma noção vossa do tratamento? Como é que isso se calcula, o tempo de paragem? É, Ou seja, de forma a ser o mais real possível, né? Porque também não interessa estar a dar 10 meses para ele depois regressar ao fim dos 5 e dizer, pá, mais vale prevenir. é, assim, é um pouco das duas, mas claro, com muito mais peso na parte científica, existe muito estudo, nas musculares, treinos que podem ser classificadas em vários graus, em várias zonas diferentes, e cada grau, cada zona é mais ou menos uma estimativa de tempo. Depois, claro, temos de atleta para atleta, idade do atleta, se teve um prémio, se não teve, se temos déficit de esforço ou não. Pois isso é sempre. Nós agora, tipo, em vez de falarmos muito em tempo de paragem, também temos muito os nossos critérios, que é só passa para a fase seguinte, passar estes critérios, só passa para outra fase, passar estes critérios. Temos mais ou menos, ok, isto vai durar mais ou menos 8 semanas. Mas geralmente temos esses critérios e só quando passar todos os critérios é que está. Ok, Mas de forma geral, sim, nós temos mais ou menos essas bases teóricas da literatura. Claro, também temos coisas aqui a nossa prática, esta lesão aqui, na literatura pode dizer que é 6 a 8 semanas, mas eu acho que este atleta consegue em 5 a 6. E damos sempre aqui uma margem de intervalo. Portanto, vamos supor 6 a 8 semanas. Se o atleta
às 5 semanas tem todos os critérios bem, as cargas são todas adequadas, faz uma ressonância de controle e está tudo bem, o atleta está bem, pode começar a integrar de forma progressiva, se calhar conseguimos acelerar um pouco. Claro, com um pouco mais risco de ter uma recidiva ou não, mas geralmente damos esse prazo, 6 a 8 semanas, 8 a 10 semanas, com uma pequena margem, e claro, se passar um bocadinho pode acontecer, às vezes um pouco mais cedo pode acontecer, mas geralmente não pode muito isso. Sim. E essa comunicação com o treinador, isso funciona bem ou muitas das vezes vocês vão lá dizer, olha, o atleta vai parar X semanas e ele diz, pá, amigo, não pode ser, tem que vir mais cedo. Como é que isso, como é que isso funciona? Claro, depois depende um bocadinho de treinador para treinador, e cada um tem o seu próprio feitio, como é óbvio. O jogador está como há pouco disseste, mais importante ou menos importante para a equipa. Pode ser um jogo mais importante ou menos importante para a equipa. Se for uma final da Liga dos Campeões, se tivermos um jogador com dúvida, claro, vai fazer algo de tudo, mesmo o próprio jogador vai querer isso, para ter jogado, é óbvio. Mas pronto, temos sempre que pôr aqui o risco-benefício em cima da balança. Da minha experiência e daquilo que ouço, acho que os treinadores estão cada vez mais, digamos, Mais, conscientes, ok, mais conscientes. conscientes daquilo que é o nosso trabalho, daquilo que nós podemos oferecer também ao futebol, nós, e méritos, etc. E sabem que se nós dizemos aquilo não é para mal da equipa, como é óbvio, é para um bem comum, pronto, às vezes é o que é, não se consegue fugir à lesão, infelizmente, acontece por pôr mais tecnologia que se tem e tudo mais, conseguimos, se calhar, minimizar sim, o risco de lesão, mas se a lesão tiver que acontecer, vai acontecer. É que os melhores clubes do mundo também têm lesões, né? Mas de forma geral, os treinadores acham compreensivos. Claro que às vezes pode existir situações que não dá mesmo, não há nada que se possa fazer e nós também somos relativamente flexíveis para conseguir também ajudar a equipa, para ter um momento, para ajudar também o treinador. E muitas vezes quando isso acontece, quando é uma situação em que se calhar um bocadinho mais de risco, e geralmente eu pelo menos vejo assim, reunimos aqui as três partes interessadas, o departamento médico, o técnico, o treinador e o jogador, e mete-se tudo em cima da mesa, vale a pena, não vale a pena, não é importante, não é importante, e decidimos depois em conjunto. Essa tua resposta leva-me aqui a outro tema que eu nem tinha aqui apontado e lá está, isto acaba por ser giro assim porque tu vais falando e vai-me surgindo aqui algumas questões, que é as infiltrações, ou seja, estamos a falar há muito tempo, sei lá, há 20 anos ou há 30 anos, sei lá, eu lembro-me de ser criança e a malta dizer, aí está a jogar todo infiltrado naqueles joelhos e naquelas articulações, isso ainda se faz? Qual é o benefício e quais é que são epá, os prejuízos que aquilo pode causar depois à vida do atleta. Sim, claro. Assim, faz-se, acho que muito menos do que se fazia antigamente, não é? Antigamente havia menos recursos, também havia menos conhecimento. Hoje em dia faz-se com muito mais consciência daquilo que se está a fazer, e com muito mais cuidado, faz-se muito menos e é último recurso também. Ok, é uma pequena inflamação que está ali a dar aquela dor e se tirarmos a inflamação, a figura fica melhor e consegue jogar sem grande prejuízo. Então, isso, se calhar, faz sentido, se o contexto em si fizer sentido. Mas, por exemplo, tem uma lesão muscular e vamos fazer uma infiltração de corticoides, não faz sentido. Faz sentido porque vamos estar aqui a mascarar aqui a lesão, vamos estar a prejudicar o processo de cicatrização e pode levar a coisa que se calhar até consiga jogar. Eu se calhar devido muito, mas se calhar até consiga jogar, mas vai estar aqui a prejudicar o atleta a longo prazo. Geralmente, hoje em dia faz-se sim, em caso veja que uma bursa, uma tendinopatia, não é de toda a melhor abordagem, mas em casos urgentes, em casos em que é mesmo preciso jogadores jogar e mais, pode-se fazer, mas pronto, nós sabemos os riscos, sabemos do que. Ok. Mas aquilo tem. Qual é o efeito prático da infiltração? Sim, aquilo que basicamente, de forma geral, são agentes corticoides que vão remover Ok. a inflamação de forma muito agressiva, Temporária. Sim. forte, mas vai levar a que haja um desgaste da articulação, da parte muscular, seja o que for. O processo de cicatrização não é o melhor e pode tirar a dor, pode tirar a inflamação, mas o problema continua. Basicamente vai mascarar um bocadinho, é como se fosse um comprimido mais forte local,
as armas, digamos assim, e é de todo o ideal é uma arma que se pode usar. Pois, claro, não, é porque lá está, lá está, mascarando um bocadinho, tirando a inflamação, tira ali a dor momentânea, é natural que o jogador não está curado e vai continuar a esforçar e vai agravar a lesão que já lá está, só que ele não está a sentir naquele momento. Sim, claro que sim. E Ok, depois temos também, pronto, aquelas infiltrações mais, digamos, normais, que não são normais, é como se diz ao máximo, não é? São aquelas, pronto, basicamente mais conhecidas, seja Voltaren, seja um Helm, o que for, são feitas, é como se fosse um comprimido, pronto, Helm, Voltaren, seja o que for, mas pronto, como é em forma injetável, tem um efeito mais forte. E aí ok. o risco é um bocadinho menor, claro que mascaramos um bocadinho a dor, mas aí o risco é um bocadinho menor, faz um bocadinho mais frequente do que a outra, mas pronto, evitando-se sempre na mesma. Sim. Hoje em dia, os atletas trabalham muito no ginásio, não é? Tipo, se calhar há um tempo não, agora depois começou gradualmente e hoje em dia já é algo normal o treino de força. Uh, por exemplo, um atleta faz por ele, ou por exemplo, quando está lesionado, só faz contigo. Não, pronto, isso depende sempre muito do contexto para contexto, não é óbvio. No nosso caso, temos uma equipa bastante capaz e com bastante elementos bastante bons também, e por isso cada atleta que vai ao ginásio, seja pré-treino, seja pós-treino, tem um plano de forma individualizada, está sempre acompanhado por um preparador físico ou por fisiologista. Quando está lesionado, durante o processo de recuperação, faz muitas vezes com o fisioterapeuta, se for preciso a mão ou a intervenção do fisiologista também faz, connosco, mas sim, geralmente o atleta sozinho, portanto, neste contexto em que estou, e acredito que o contexto profissional seja quase sempre assim, nunca faz, traz o que lhe apetece. Tem que se respeitar, em que momento do microciclo é que estamos, em que momento é que estamos, tem toda uma progressão, tem toda uma ciência aqui por trás, e por isso é sempre acompanhado. Ok, ok, ok. Não, porque lá está, eu estava-te a perguntar isto porque cada vez mais os atletas também fazem o ginásio ou também fazem treino fora dos clubes. E estava-te a perguntar no sentido em que nos clubes, quando é o ginásio do clube, ok, é pré-jogo ou pós-jogo, mas acaba por ser em ambiente controlado. Mas estando lesionado e continuar a fazer um treino personalizado fora do clube, tem que ter uma que o treino com o profissional de exercício não vá agravar ou que não vá mexer na zona que tá melindrada, não sei. Claro que sim. Hoje em dia, acho que muitos atletas se preocupam com isso e têm os seus próprios preparadores físicos, fisiologistas, até fisioterapeutas, também já está a começar a ser uma coisa mais recorrente. Nesses casos, acho que tem que existir um trabalho de complementaridade. Eu tenho a certeza que se todos trabalharem em conjunto, falarem, se comunicarem, partilharem aquilo que se faz, acho que não há problema disso acontecer. Claro que não pode existir uma sobreposição de funções, não é? Não vai ajudar a trabalhar num clube, sei lá, a força máxima no menos 4 e também vai trabalhar a força máxima no menos 3 ou no menos 2 com o outro profissional. Não faz sentido. Se estivermos em complementaridade, isso acontece, muitas vezes até alguns fisiologistas se reúnem com os fisiologistas dos próprios jogadores para saber aquilo que se faz, pronto, e integra-se um bocadinho esse tipo de trabalho. Há alguns jogadores que fazem a parte menos inferior, por exemplo, no clube, e a parte menos superior e fora, fazem com os seus próprios fisiologistas. Por isso, depois, depende sempre de jogador para jogador, depende daquilo que existe. É uma questão de se coordenar, desde que o Uhum. jogador seja beneficiado e ninguém seja prejudicado. Ok, ok, está percebido. Olha, agora estamos aqui na última pergunta e eu geralmente para o último gosto de deixar aqui uma curiosidade assim mais descontraída. E eu ia-te perguntar, todos nós crescemos ao longo a ver futebol e a ver os massagistas e depois os médicos, depois os fisioterapeutas, etc. E todos eles enchem os jogadores de um spray chamado Milagroso. Aquilo funciona, é psicológico, aquilo, faz frio, ok, desinflama ali um bocadinho, qualquer coisa,
Mas qual é que é a eficácia daquele spray? Não, é assim. Acredito que muitas vezes possa ser um pouco psicológico barra placebo para o jogador, mas aquilo tem fundamento. Para frio, cria uma anestesia local, que basicamente é fazer um gelo ali muito frio, muito rápido, para dar uma sensação de alívio, portanto, dor. Temos que considerar que, se calhar, também há aqui muitas vezes um efeito placebo barra psicológico em cima do atleta, mas E, aquilo tem um fundamento. e quantas vezes, e esta é a última, mas é que o spray levanta aqui muitas questões, mas quantas vezes é que o jogador cai e vocês enchem o rapaz de spray, mas aquilo é só para fazer tempo e epá, e estão ali a fingir que aquilo é para passar. É claro que muitas vezes, seja, em treino também acontece às vezes. Para descansar um bocadinho. É claro. Mas para este jogo também, claro que também acontece. Mas isso é combinado, isso é combinado ou não é e vocês chegam lá e dizem assim, está a brincar, isto não é nada. Então, ela também é combinado. Às vezes chegamos lá, também conseguimos perceber o jogador, o jogador é que é, mas muitas vezes já sabemos que o jogador pode ser mais propício a isso. Muitas vezes, claro, estamos a ganhar, ou estivermos com um pouco de fogo em cima do jogo, cair, pedir assistência. Claro que isso acontece, não é o mais bonito, mas toda a gente faz. Nós, Sim, toda a gente sabe que acaba por acontecer, né? Claro. por vezes acontece, claro, depois esse tempo também é compensado no final do jogo. Não quer dizer que no estilo aconteça, que não acontece, mas sabe? Claro. Mas sim, claro, é sempre um pouco igual. Não, claro, epá, e é uma pequena brincadeira, porque na verdade assim, o queimar tempo toda a gente queima, seja clube grande ou pequeno, isso acaba por acontecer sempre, portanto nem tem que ser tabu, porque faz parte do jogo e é normal. Olha, Daniel, queria-te agradecer, chegamos assim ao fim do episódio, pá, contribuíste bastante, acho que dá para sair daqui com uma ideia do que é cada tipo de lesão, os tempos de recuperação, o que é que envolve aqui o departamento médico e o acompanhamento do jogador. Acho que foi bastante interessante. Portanto, pá, espero que tenhas gostado do bocadinho também, mas era agradecer-te. Não queria agradecer e quero também, não só aqui estar a falar contigo, é sempre bom também partilhar um bocadinho, mas também pela oportunidade. Acho que foi produtivo estar as duas partes, espero ter dado a altura. Há sempre muito mais por dizer. E pronto, se tiveres mais dúvidas ou assim, está sempre. Não, a gente faz aqui a versão 2, claro, mais para a frente. Claro, claro que sim, claro que sim. Olha, espero que continues a ter sucesso pá, no que tu fazes e tens partilhado algumas recuperações dos atletas, portanto, está tudo encaminhado para que tenhas sempre sucesso. Pronto, e era agradecer-te aqui a presença e a todos os que nos vão ouvir, já sabem, é só subscrever aqui o podcast e veem mais episódios em breve.